Sabe aquela ideia do arrebatamento? De ser levado para os céus? Pois é. E se a gente te dissesse que o texto original talvez aponte para uma direção completamente diferente? Hoje vamos investigar uma interpretação simbólica desse conceito, explorando o que as palavras realmente significavam no seu contexto original. Olha só, é daqui que tudo parte. Esse versículo de 1 Tessalonicenses é a peça central do nosso quebra-cabeça. E as pistas estão bem aqui, nas palavras nós os vivos, nuvens, ares e, a mais importante de todas, a palavra encontro. Cada uma delas esconde um significado que a gente precisa decifrar. Então, esse aqui é o nosso plano de investigação. A gente vai seguir essas pistas uma por uma. Primeiro, vamos ver para quando o autor esperava que isso acontecesse. Depois, vamos decodificar a linguagem simbólica. Aí vem a grande virada, o significado cultural da palavra encontro. Por fim, a gente junta tudo para ver que novo retrato se forma. Ok, vamos começar. A nossa primeira pista está escondida no tempo, ou melhor, na expectativa de tempo do autor, o apóstolo Paulo. A pergunta é, ele estava escrevendo sobre um futuro distante ou sobre algo que ele mesmo esperava ver? A chave está bem aqui. Quando ele diz nós, os vivos, ele não está falando de uma geração futura, de um eles. Ele está se incluindo, se colocando no meio do evento. Fica claro que ele e as pessoas da sua comunidade tinham uma forte expectativa de que aquilo tudo aconteceria durante a vida deles. Era iminente. E essa ideia não era um caso isolado, viu? Pelo contrário, se a gente olhar outros textos da mesma época, o padrão se repete. Em Hebreus, fala-se de bem pouco tempo. Em Mateus, que esta geração não passará. Em Coríntios, nem todos dormiremos. A sensação de urgência era real para aquela primeira comunidade. Certo? Agora vamos para a segunda grande pista, que tem a ver com a linguagem. A gente precisa entender que esse tipo de texto, chamado de apocalíptico, ele é todo construído com símbolos. Ler de forma literal é como tentar ler uma partitura como se fosse um livro de romance. A gente perde a música. E é aqui que a coisa muda de figura. Vamos traduzir esses termos. Na Bíblia, nuvens quase nunca são só nuvens. Elas são um símbolo poderoso da presença de Deus, da sua glória. Pensa na coluna de nuvem no deserto. E ares. Não se trata da atmosfera, mas sim do domínio espiritual, da esfera invisível. Então, o tal encontro parece ser, na verdade, um evento espiritual. E para quem acha que isso é forçar a barra, o próprio livro do Apocalipse nos dá a chave de leitura. Logo no comecinho, ele diz que tudo foi comunicado por sinais. A palavra grega original é semaino. Sim, a raiz da nossa palavra semântica. O próprio texto está dizendo, ei, procure o significado por trás dos símbolos. Agora a gente chega na terceira pista. E olha essa aqui, essa é talvez a mais reveladora de todas. Está tudo escondido naquela palavrinha encontro. O que essa palavra significava para as pessoas daquela época muda completamente a cena que a gente imagina. A palavra usada no texto grego é apântesis. E o pulo do gato é que essa não era uma palavra qualquer para encontro, como encontrar um amigo na rua. Não. Era um termo técnico, quase oficial, usado no mundo greco-romano para descrever uma cerimônia bem específica, a recepção de boas-vindas a uma autoridade que chegava na cidade. Imagina a cena. Um rei está vindo para a sua cidade. O que acontece? Uma delegação de cidadãos importantes sai pelos portões, vai ao encontro dele na estrada, não para fugir com ele, mas para prestar honras e, atenção, escoltá-lo de volta numa grande procissão para dentro da cidade. O movimento é crucial, sair para encontrar e trazer de volta. E não precisa nem sair da Bíblia para ver isso em ação. A gente vê a mesma palavra, apântesis, e o mesmo padrão em outros lugares. As virgens prudentes saem para encontrar o noivo e o acompanham de volta para a festa. Os cristãos saem de Roma para encontrar Paulo e o escoltam para dentro da cidade. O padrão é sempre sair para encontrar e voltar. Beleza? Nossa quarta pista exige que a gente dê um passo para trás e olhe o quadro geral. Qual é a direção do movimento na narrativa bíblica? Deus está planejando uma fuga em massa da Terra? Ou o plano é outro? E a resposta não podia ser mais clara, especialmente no final do livro de Apocalipse. A grande visão final não é a humanidade subindo para o céu. É o contrário. É a Nova Jerusalém, a morada de Deus, descendo para habitar com a humanidade. Aqui. O movimento é de cima para baixo. E tem mais. O autor de Hebreus vai ainda mais longe. Ele não fala disso como algo futuro, mas como uma realidade espiritual presente. Ele diz que os crentes já chegaram a essa Jerusalém celestial. Ou seja, esse encontro com a realidade de Deus é algo que já acontece no plano espiritual.
Então, peraí, vamos juntar tudo. A gente tem a urgência da primeira geração, a linguagem super simbólica, o costume do apanentes de receber um rei e a direção geral da Bíblia, que é Deus vindo para a Terra. Diante de tudo isso, o que é, afinal, o arrebatamento? Chegamos ao momento de juntar todas as peças. Vamos pegar cada uma dessas pistas que a gente investigou e ver qual imagem elas formam quando colocadas lado a lado. O retrato que se forma é bem diferente da ideia de fuga. O arrebatamento seria um ajuntamento espiritual, descrito com a linguagem simbólica de nuvens e ares, para fazer uma recepção de boas-vindas, um apanteses ao rei que vem, um evento que a primeira geração esperava para marcar o início de uma nova era, a nova aliança. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Se o foco não é escapar deste mundo, mas sim dar as boas-vindas a um rei que vem para reinar e transformar este mundo, como essa perspectiva de encontro muda a nossa maneira de viver a fé no dia a dia? Fica aí a pergunta.